4-4 no recurso nos embargos infringentes. 4-4, empate beneficia a defesa. E parece que não há nenhuma dúvida. Eis que o Ministério Público saca da algibeira o argumento de que 4-4 na pronúncia é indúbio pro societate. Olha, eu estou em dúvida. Logo, nessa fase, dúvida é para a acusação. Se fosse ao final, o julgamento final seria pró-réu. Mas aqui não vale pró-réu. Bom entendimento. Absolutamente criticável, mas, olha aí, os caras tiraram algo da cultura jurídica de que se recebe denúncia e pronúncia com indúbio para a sociedade e tal. Vai, tiraram um bom argumento da cartola. né, como o Mário, os inimigos do processo penal democrático. Exatamente. Vieram com esse argumento. Levaram o recurso para o STJ. E assim, o que acontece assim, em termos de STJ? O julgamento não poderia trabalhar com prova, súmula 7. Não poderia ser discutida a questão probatória. E esse 4-4 é pacífico no STJ, que é pró-réu. Também não vingaria essa tese. O que houve no acórdão? O ministro Schietti, sem dúvida nenhuma, um dos grandes ministros do STJ, uma das grandes cabeças, sobretudo de um processo penal de garantias, claro, né, do ressurgimento do STJ como corte de garantias, vem a partir da atuação não só dele, mas muito fortemente na atuação dele. E ele profere um voto no sentido de que, independente da análise de provas, há razoabilidade para uma acusação de dolo eventual. Essa é a essência do voto, né? Muito embora a gente saiba que para dizer se o sujeito assume o risco, né, e não se importa de tal com forma que isso consista na admissão das consequências e tal, que para fazer isso eu tenho que analisar a situação de fato. E para analisar a situação de fato eu vou ter que fazer uma análise de prova, né? Mas a decisão é nesse sentido. O ministro entende que, para dizer que é possível falar-se em dolo eventual, não precisa olhar a prova. Ele analisa a descrição da denúncia, a pronúncia e acha que, nesse contexto, dá para submeter esse sujeito ao julgamento pelo júri. E o voto do RSE, portanto, foi 2-1 no RSE, 4-4 nos embargos. Mas o 2-1 no RSE... o voto âncora é do desembargador Jaime Weingartner, da primeira Câmara, que é um sujeito que, além da qualidade da análise fática dos seus votos, tem uma qualidade de erudição muito importante. É um cara atento à teoria da linguagem, à filosofia da linguagem, é um sujeito que coloca nos votos aquilo que estuda, e estuda muito. E o voto dele é nesse sentido. Ele diz, nesse momento não me parece razoável, na discussão entre se houve ou não dolo eventual, não parece razoável subtrair os jurados dessa análise. E aí tirou as qualificadoras. O ministro veio na esteira do voto do desembargador Jaime. E aí a gente volta, e há um fato de bastidores importante, vocês me dão aqui a oportunidade de ir contando esses bastidores, é que eu saio do julgamento, eu percebi que o voto seria no sentido de remeter a júri. Eu saio da turma e vou ao encontro da imprensa toda e eles fecham em mim e eu faço uma proposta ao Ministério Público. Vamos a júri. Ninguém recorre dessa decisão e nós vamos a júri. Pela estafa, pelo excesso de recursos, pelo excesso de tempo, pelo desespero do réu em parar de viver aquele eterno dia 27 de janeiro, todos os dias,
Então, assim, Jader, pelo amor de Deus, termina isso. Se tiver que ir a júri, vamos a júri. Eu não aguento mais viver desse jeito. E eu saí dali, fiz essa proposta e as câmeras foram o procurador-geral, o Ministério Público estava lá, assistente da acusação e tal. O doutor Jader fez uma proposta de todos irem a julgamento. Vamos a julgamento, vamos a julgamento. E fomos para o primeiro grau. Daí que surge, lá no primeiro grau, o meu pedido, também um pedido diferente, não é comum, que um só réu peça o desaforamento apenas para si. Né? Decisão de desaforamento é para todos os réus, afinal, os fatos atingem a todos. Né? É. E aconteceu da Câmara entender que eu tinha razão em relação ao meu cliente. E o que talvez não fosse verdadeiro em relação aos outros. E foi deferido o desmembramento do processo para que apenas o Elisandro Spor, o meu cliente, fosse a júri em Porto Alegre. Os outros 3 ficassem em Santa Maria. O que para mim foi um êxito processual muito importante. Teria todo o tempo de fala, falaria, né, apenas da situação do meu cliente. Perfeita a condição de... E por que ser julgado apenas ele em Santa Maria? Desculpe, em Porto Alegre, não em Santa Maria. Porque depois do fato ele nunca mais for a Santa Maria. Tinha medo de estar lá. Eu, sempre que fui a Santa Maria, não dormi, só dormi se era estritamente necessário. E se dormi, não saí para a rua. Eu recebi muitas ameaças. E eu falo disso com conhecimento, assim, eu entendo que isso faz parte da minha profissão. Mas como eram essas ameaças assim? Eram diretas? Eram veladas? diretas e eram indiretas, que a que mais me preocupava eram os avisos da polícia militar e civil de que eu tomasse cuidado, porque eles estavam sabendo de situações perigosas. Então, de eu ter que sair da cidade, de eu não vir para a cidade, ou de eu não ficar na cidade, por recomendação da própria polícia. Esse, para mim, era o mais preocupante. Mas de fazer um júri nessas condições. Pedi, com apoio, inclusive, numa pesquisa que foi feita pela RBS lá na época do fato, dizendo que 70% das pessoas tinham alguém envolvido na tragédia. E foi deferido para o meu cliente. O que aconteceu? Os outros 2 réus fizeram o pedido e, por extensão, vieram para Porto Alegre. Ficou apenas um em Santa Maria. O Holding, que comprou os artefatos, ele insistia em ser julgado lá. Com a sua defesa técnica também insistindo. Aí o Ministério Público é que fez o recurso. Que para mim também foi algo absurdo. Se ele primeiro contra-arrasou dizendo que não pode... Ele não poderia... Ele não poderia, né? Não, ficou um contrassenso. Interesse de agir era zero aí. Enfim, aí o judiciário determinou que os 4 fossem julgados em Porto Alegre. Foi daí que nós chegamos no julgamento.